E a defesa do Eduardo Talhaferro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a sua citação por edital. Segundo advogados, há contradição no ato, já que o próprio ministro teria reconhecido que Talhaferro reside na Itália e possui endereço conhecido. Ainda assim, a decisão classificou como em local incerto e não sabido. A defesa destaca que o endereço no exterior foi informado ao Supremo meses antes e que o próprio Moraes chegou a solicitar a extradição do réu às autoridades italianas. Para os advogados, isso então comprova que o paradeiro era conhecido, o que tornaria ilegal a citação por edital. Os advogados alegam ainda que nessa situação a lei prevê a citação por carta rogatória e não por edital, que só é admitido quando não há qualquer informação sobre o endereço do acusado. Eles pediram a suspensão imediata do ato e a realização da citação pelos meios formais de cooperação internacional. Marcília, me parece que o ministro Alexandre de Moraes ele não tem muita regra, muito critério para realizar a citação de investigados que estão fora do país. Ele já usou também desse recurso com o caso do então deputado Eduardo Bolsonaro. Sim. Aí para o jornalista Paulo Figueiredo ele usou um outro método, agora para o Talhaferro foi por edital. Enfim, agora os advogados pedem anulação do ato. O Moraes, ele não tem dificuldade só com a Constituição e nem só com a gramática, né? Ele tem dificuldade também com a lógica, né? E a gente até aventou aqui que, em alguns momentos, talvez seja o caso de consultarmos um psiquiatra até ao falarmos do Moraes, porque a lógica realmente é uma coisa que falta a ele. Ontem mesmo comentamos que a decisão dele era sobre o Felipe Martins, era totalmente contraditória. Então, quer dizer, ele, por um lado, ele disse que não havia fato novo. Agora, o Gonê põe no parecer dele o seguinte, o relatório do LinkedIn não é idôneo. E aí ele diz, não há fato novo. Mas espera aí, e aí cita o relatório do Gonê. Mas se ele citou o relatório do Gonê, que diz que o relatório não é idôneo, ele pode questionar a idoneidade, mas não tem como não reconhecer que é um fato novo. O documento é um fato novo. Como é que você pode discutir a idoneidade de algo que não existe? Então, quer dizer, a gente tem um problema de lógica aqui na decisão do Moraes. Aqui a gente tem um outro problema de lógica. Ele diz, por um lado, que sabe onde está o Talhaferro e, por outro lado, diz que ele está em lugar incerto e não sabido. Como é que eu posso discutir ou recorrer de uma decisão dessa? Só se for recorrer realmente a um psicólogo. Preciso recorrer para alguém, para um matemático. Me explique qual é a lógica do funcionamento do raciocínio dessa pessoa. No direito, é bem claro que a gente até chama de lins, né? Lugar incerto e não sabido. Quando você tem um lugar incerto e não sabido, lins, você cita por edital. Quando você sabe onde a pessoa está, não importa onde, mas sabe, é carta rogatória. O problema do Moraes é que ele tem uma pressa em botar todo mundo na cadeia. E, sobretudo, o Talhaferro. O Talhaferro, ele é o único que ele não conseguiu ainda colocar a mão e Sim. silenciar. E essa é a tragédia toda para o Moraes. O Moraes quer silenciar o Talhaferro. O Talhaferro é um denunciador ambulante das mazelas do Moraes. E como ele não consegue colocar a mão, ele quer correr com aquilo que é possível fazer em termos de buscar esse silenciamento. A carta rogatória demora, porque você tem que mandar para o outro país, aí o outro país vai receber aquilo, aí vai pensar se vai ou não vai. Inclusive, quando tentou-se, o advogado do Trump tentou citar o Moraes aqui, lembra daquele processo da Rumble? Tá até agora, esse negócio perdido, justamente porque é difícil uma carta rogatória seguir adiante. Então essa burocracia toda que favorece aqui o Moraes, o próprio Moraes não quer que favoreça o Talhaferro. É para apressar, é para prender, é para silenciar que ele usa ou que ele perverte a lei. O Moraes, repito, não se importa mais sequer que as suas decisões sejam lógicas. Imagina um juiz chegar a esse ponto.
ele não tem mais um cuidado jurídico. Sequer há um cuidado lógico. Sim. Ele toca para frente se faz sentido, não faz sentido. Não há mais pudores, né? Pudor nenhum, se está em português, se não está em português, se está com caixa alta, se está com exclamação, se a vírgula está certa. Vai para frente, eu quero é prender e silenciar todo mundo. Isso, claro, não é um ato de um juiz, é um ato de um tirano. E um tirano ainda de péssimo gosto, né? Porque escreve mal, fala mal e não tem nenhum raciocínio lógico para amparar as suas decisões. E a gente lembra que o Talhaferro se tornou réu pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, considerado ali por vazamento de informações sigilosas. Pois é, que por óbvio, se são informações, não são fake news. Outra incoerência. E se não são fake news e são informações, e elas são ilegais, quem tem que ser investigado é o Moraes, que criou a informação e não o outro que denunciou. O Ministério Público, quem pediu a denúncia, inclusive, foi o PGR Paulo Gonet.